mas amanhã, depois, e todo mundo está falando dessa crise, vão ter milhares, milhões, bilhões de pessoas passando fome ou com dificuldade econômica. Ok, mas nem por isso o mundo vai deixar de funcionar. E quem disse que a gente está no mundo perfeito? E esse mundo ele vai se tornar melhor justamente por causa das crises, totalmente informar. Se tudo ficar estático, ninguém vai se esforçar para melhorar, não. Então a crise é necessária, porque é por meio da crise que as pessoas pensam em realmente evoluir individualmente e coletivamente. Mas o coletivo não é o coletivo de ajudar um grande conglomerado a melhorar. O objetivo é ajudar e auxiliar na melhora e na evolução das pessoas que estão próximas, das pessoas que estão aqui, das pessoas com quem eu tenho conexão direta. E dessa forma essas pessoas vão evoluir, o que é importante para elas, em algum nível, vai ser importante para mim, e a partilha, né, o partilhar de quem somos, de onde estamos e o como estamos, vai ser provavelmente a grande ordem de movimento de consciência, independente de ser uma consciência espiritual, talvez antes de mais nada ser uma consciência comercial, porque ninguém evolui espiritualmente se você não tiver minimamente sustentado na sua condição financeira. Não existe evolução espiritual se você não tiver sustentação de troca, de comunhão das coisas práticas e objetivas da vida. Entende? Vamos lá, pessoas, falando aqui, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, expansão de consciência, espiritualidade, né, esses movimentos agora, né, e crises também, né. Ó, tem um processo agora bem bacana, né, ou nada bacana, né, que é essa questão das crises aí, né, das questões de moeda e a bolsa de valores, enfim, né, e o sujeito que preside lá o país, lá americano, enfim, essas coisas todas, né. Ah, a gente tem que entender também uma grande questão nesse momento numerológico, astrológico. Sem entrar nessa linguagem, né, mas o que que acontece? Nós só nos damos conta do que tem valor quando a gente, feliz ou infelizmente, humanamente, começa a ter que prestar atenção numa quantidade de coisas específicas da vida, né? E o que que a gente aprendeu enfim, com o sistema capitalista, o que a gente aprendeu com essa era moderna, sobretudo dos anos 90 para cá, né? Que o quanto mais você tem coisas, parece que mais você sente que você existe. Então, e a gente falou disso no vídeo anterior um pouco, né? Porque assim, no, no, no século passado, né, a gente estava no milênio 1000, né? Ou seja, de 1000 a 1999, a gente tinha a influência aí do número um a princípio, né? Do número um no início, né? Enfim, então essa energia do um, por que o um traz? Ele traz essa energia de desenvolver coisas, do nascimento de coisas, da abertura de coisas, né, da identidade, de ter que desenvolver uma identidade. E aí o que que acontece? Esse desenvolvimento dessa identidade de 1900 a 1999, sobretudo, ela foi embasada na ideia, né, e aí falando do 19, né, na ideia de que eu preciso de algo, que é o número um, para pertencer a um todo, que é o número 9, né? E aí vieram todos os outros anos, que é 1900, e aí todos os outros números que depois foram se distribuindo em 100 anos, né? Ou seja, a gente está falando de 1900 a 1999. E aí o que que acontece? O que que está acontecendo agora? Com a entrada do novo milênio, com a entrada dos anos 2000 em diante,
a gente vem passando aí por um processo de diluição dessa percepção. E é um pouco curioso, porque o 2 ele fala muito do outro, mas a gente só reconhece o que é importante para o outro quando a gente reconhece o que é importante para nós também. E a gente só consegue reconhecer o que é importante para o outro, afeta o outro, também quando isso nos afeta. Porque a verdade é que a gente não sabe o que é importante para o outro. Eu não sei o que é importante para você. Eu sei o que é importante para mim. Então, a partir do momento que aquilo que tem importância, aquilo que tem significado para você, afeta a sua vida, a ponto de também afetar a minha, aí nós conseguimos compreender de fato o que são essas leis de consumo. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que deixar de consumir, mas é necessário a gente repensar o que realmente a gente consome e o que tem valor. O que realmente tem valor? E aí eu gosto muito de um personagem que aponta muito isso, né? Quando a gente assiste lá, não, já faz um bom tempo que eu não assisto, confesso, né? Nos últimos 4, 5 anos não tenho visto, muito ocasionalmente, né? Mas o Homer Simpson, né? Aquele personagem dos Simpsons, né? Que é o pai da família, né? Ele tem o típico padrão de comportamento consumista, né? Da pessoa que vê uma coisa lá na televisão e compra, né? E ele não mede esforços de gastar o cartão de crédito ao máximo, ele não mede esforços de entrar em dívida, ele não mede esforços, ele não pensa no que está acontecendo no futuro dele, né? Ele não pensa nisso. Ele só pensa em consumir, o que interessa é o consumo agora. E isso é realmente a lei, isso é realmente o funcionamento desse ciclo de 1900 a 1999, onde ter coisas me faz sentir que eu pertenço a algo maior. Faz com que eu sinta que eu pertenço a um sistema, seja ele capitalista ou não, né? E o que acontece na entrada dos anos 2000, e agora, né, já estamos em 2025, já foi um quarto do século, né? O que acontece nesse momento é que nós finalmente estamos começando, por conta das crises, e aí agora dessa grande crise econômica manifestada aí, né, pelo sujeito que preside lá o país, lá, né, enfim, a América lá, né, ok? Mas finalmente a gente vai ter que se dar por conta de que as relações de consumo, o que a gente consome e o que realmente é importante, não pode ser simplesmente, né, um desejo de consumo pelo pertencimento a algo, mas precisa ser o desejo de consumir algo que tenha utilidade, no sentido de que aquilo que é útil para mim, de alguma forma também reverbera na vida do outro. Então, aquilo que eu consumo, e por um lado, né, veja, por um lado o sujeito lá tem uma visão, né, de que talvez de certa forma o sujeito lá esteja certo, mas assim, da mesma maneira que os americanos vão acabar agora revendo o que eles consomem, o que é importante para eles e o que eles produzem, olha, isso também vai acontecer no Brasil, isso também vai acontecer na Europa, isso também vai acontecer em outros tantos lugares. Porque a gente vai ter que rever, mas o que que eu consumo do lugar que eu estou, né? Assim, não vou entrar, assim, talvez em exemplos tão profundos, mas assim, se você gosta de vinho, por que você não consome vinho do país em que você está? Um exemplo, né? Mas por que você tem que consumir o vinho
francês, por que você só pode consumir o vinho XYZ? Por que você tem que... Não, você pode consumir outras coisas. Olha, e se você está no Brasil e você gosta do vinho europeu, olha, talvez esteja na hora de você começar a pensar em consumir até mesmo uma cachaça brasileira feita no Brasil, de boa qualidade, né? Tem umas cachaças ótimas, diferenciadas, né? Inclusive, pelo menos no Nordeste, tem algumas fantásticas, né? Ah, e aí isso serve para o planeta inteiro. Por que não estimular a economia dentro de determinados ambientes, dentro de determinados lugares, para determinados grupos? Isso não é, isso é uma crise, é uma crise. Isso vai impactar todo mundo? Vai impactar todo mundo. Mas esta crise, ela gera uma escolha, um conjunto de escolhas. É entender que o que é importante para o meu vizinho, o que o meu vizinho produz, é importante para ele. E talvez seja muito importante eu dar valor para o que é produzido aqui ao meu redor e viver bem com isso. E administrar a minha vida, administrar os meus recursos, ajudar as pessoas com quem eu tenho conexão direta. Porque se eu consumo o que elas produzem, isso também significa que, de alguma forma, eu estou ajudando a vida delas, e não a vida dos grandes conglomerados, do grande inconsciente coletivo, de todo mundo que acha... Porque assim, ó, vamos lá, vou fazer só um parâmetro aqui, né? E eu sou bem suspeito, né? Enfim, até porque eu também uso, né? Mas vamos lá. Sim, né? Não vou falar aqui de marcas específicas, mas assim, tem aquela marca, né, de aparelho celular, né, telemóvel, seja lá que nome a gente dê para o seu comunicador, né? Tem aquelas marcas, tem aquela marca, ou as duas, três marcas mais top do mercado, né? As mais caras. E assim, por que essas marcas têm esse valor de mercado? Porque são marcas que foram desenvolvidas, são linhas, né, que foram desenvolvidas ainda com o pensamento, com ideias e com a energia do século passado, de pessoas que nasceram no século passado, de pessoas que tinham uma ideia ainda muito ligada ao desenvolvimento do poder, né, de um inconsciente coletivo do século passado, né, numerologicamente de 1900. E agora esse poder vem para o número 2, vem para o milênio 2000, que é um poder que ele precisa ser dividido, compartilhado, é um poder que precisa ser desdobrado para que todas as pessoas tenham acesso a uma consciência, ou a possibilidade de ter uma consciência, mas não é a consciência de um líder, de uma pessoa, de um ser. É a consciência que é partilhada, que é o número 2. Essa consciência, esse poder e esse significado das partilhas que nós fazemos. E com quem a gente partilha primeiro? Com as pessoas com quem a gente cria comércio primeiro, que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, que estão próximas de nós. Entende? Ah, então, nesse momento, que vai gerar uma expansão de consciência, uma expansão da relação espiritual, é essa consciência de que a pessoa mais importante é você na sua vida, antes de mais nada. Mas a importância de quem você é remete também ao como e quanto você partilha e compartilha isso com as pessoas que estão próximas de você.
E isso faz parte dessa crise econômica. Ah, mas amanhã, depois, e todo mundo está falando dessa crise, vão ter milhares, milhões, bilhões de pessoas passando fome ou com dificuldade econômica. Ok, mas nem por isso o mundo vai deixar de funcionar. E quem disse que a gente está num mundo perfeito? E esse mundo ele vai se tornar melhor justamente por causa das crises, porque eu lamento informar, se tudo ficar estático, ninguém vai se esforçar para melhorar, não. Então a crise é necessária, porque é por meio da crise que as pessoas pensam em realmente evoluir individualmente e coletivamente. Mas o coletivo não é o coletivo de ajudar um grande conglomerado a melhorar. O objetivo é ajudar e auxiliar na melhora e na evolução das pessoas que estão próximas, das pessoas que estão aqui, as pessoas com quem eu tenho conexão direta. E dessa forma essas pessoas vão evoluir e o que é importante para elas, em algum nível, vai ser importante para mim. E a partilha, né, o partilhar de quem somos, de onde estamos e, e o como estamos, vai ser provavelmente a grande ordem de movimento de consciência, independente de ser uma consciência espiritual, talvez antes de mais nada ser uma consciência comercial, porque ninguém evolui espiritualmente se você não tiver minimamente sustentado na sua condição financeira. Não existe evolução espiritual se você não tiver sustentação de troca e de comunhão das coisas práticas e objetivas da vida. Entende? Então vamos lá. Por agora é isso. A gente vai continuar falando dessas temáticas, a gente vai falar, enfim, dessas coisas da numerologia e da astrologia. Né? Se você se sentiu informado, se você se identificou um pouquinho com isso, né? Enfim, vem com a gente mais uma vez. Por agora, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos para o próximo vídeo.